Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue às tentações, às más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia aos queridos amigos internautas da 98.3 FM Rádio Termal. Que Jesus nos envolva em sua paz e estenda sobre toda a terra. Pedimos a Ele que nos conduza a uma profunda reflexão sobre o ato de caridade. Esse tema eu fui procurar lá no belo livro do Chico Xavier, Vozes do Grande Além. Este amoroso espírito não se identifica, ele assina A.C. E foi numa noite de 7 de junho de 1956 que, após a reunião mediúnica, os benfeitores traziam sempre algum espírito para aprofundar algum tema doutrinário. E assim, o convite é feito aqui para que nós acordemos para a ampla exatidão do desempenho de nossos compromissos na esfera da caridade. E diz assim, que realmente, seja onde for e com quem for, nosso simples dever, ela seja um simples dever. Nós sabemos que a palavra é utilizada por muitas organizações filantrópicas, religiosas, mas, sob a bandeira do Espiritismo, nós a entendemos como um ato. Não só um pensamento e um sentimento, senão como uma ação. E assim começa o Espírito dizendo, o Espiritismo, sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Todos nós que vivemos na normose deste mundo atual, sabemos que o tempo, perder alguma coisa, alguma viagem, é uma coisa que nos desequilibra, não é verdade? Imaginem perder a viagem da vida, né? Ele fala que ele morava no Rio, que tinha esposa, 2 filhas e se desempenhava como corretor de imóveis. Ele era espírita à maneira de tantos. Nunca se interessou por qualquer meditação evangélica, ou seja, nunca se interessou por digerir, digamos assim, mastigar, aprofundar, incutir em nós a palavra do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a palavra de Jesus sob a ótica do Espírito imortal. Ele não chegou a conhecer a obra de Allan Kardec, mas se intitulava como espírita. Eu sempre digo, meus irmãos, eu fico preocupada
Porque como um homem tão maravilhoso como Allan Kardec, em poucos anos conseguiu desenvolver uma obra tão impressionantemente digna, profunda, uma libertação de consciências. E a gente se queixa, não entendendo que ali está a chave da solução dos nossos problemas, dos nossos conflitos, e assim avançar rumo à nossa consciência plena, à nossa liberdade, à nossa felicidade. E é por isso que Jesus dizia: procurai a verdade e ela vos fará livre. Ou procurai os tesouros dos céus e tudo mais será solucionado. Mas nós procuramos os tesouros da terra ainda, deixando um espaço pequeno para os tesouros dos céus. Transformemos as nossas atividades diárias, qualquer situação, num ato espiritual de doação. Esse é o convite. E ele dizia assim, que encerrados os serviços espirituais, ele sempre tinha para oferecer terras e casas, e a quem vender casas e terras. E assim foi passando o tempo, até que ele desencarna com 55 anos. Então ele, apavorado, ele compreendeu que não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser de entidades galofeiras. Imaginem, né? Que solicitavam a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. E ele ia vagueando, digamos, entre o centro espírita e o lar. Na casa ele olhava as filhas, que ali estavam com outros olhos, esperando o inventário da partilha dos bens. Ele chegava no centro espírita e era tanta a atividade das entidades elevadas e amigas que ele não conseguia nem pedir socorro, né? Porque ele considerava que o seu petitório fosse insignificante. Mas, certa noite, diz ele, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que vagueando na rua procurei o alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo, eram dessa vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e, com muita bondade, reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia. E o enfermeiro, que paciente me encaminhara, esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados, que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Vejam dois fatores que nos esclarecem aqui. Primeiro, a atividade intensa de uma casa espírita séria, né? Séria, que conduz com seriedade os ensinamentos de Jesus e de Allan Kardec. Em segundo lugar, que ninguém violenta o livre-arbítrio de um espírito encarnado ou desencarnado. É a vontade, a sede de ajuda. Isso me faz lembrar aquele fato da mulher hemorroísa. Foi ela que saiu ao encontro de Jesus. Essa parte está muito bem explanada no capítulo 15 do livro A Gênese. E ali, realmente, nos esclarece Allan Kardec e os espíritos amigos, que tem 3 fatores que produzem essa cura. Ou é do curador sobre o paciente, quando ele quer ser curado, ou é do paciente para que está com sede de transformação, ou é uma combinação dos dois, vontade do paciente e vontade do médium,
mas sempre será o amor que manipulará essas forças espirituais tão ignoradas por todos nós e pela humanidade ainda. Mas foi assim que ele chegou ali e teve que esperar 2 horas de expectativa. Diz assim, pelo olhar daquele espírito extremadamente lúcido, deduziu que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Gente, essa é uma maravilha. Hoje, o Twitter, o Instagram, o Facebook, não há como a gente se esconder. Qualquer um bate uma foto. Do lado espiritual, não haverá como esconder nossos pensamentos e sentimentos. É o nosso DNI, nossa cédula. Deste lugar da Terra, os espíritos superiores, quando chegam e olham nossos perispíritos, identificam-nos o teor do sentimento, o teor dos nossos pensamentos. Aí a importância de limpar nossa casa mental todas as manhãs, em qualquer momento do dia que a gente se perceba com uma energia ruim. Mude um pensamento por outro, diz a Joana quando vem um pensamento ruim. E assim, perguntou meu instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados. E, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir a outrem. Ou seja, publicamente, entre os desencarnados, cada um devia dar o seu petitório, digamos assim. Aleguei preocupado que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Ele sorriu e respondeu que semelhantes mistérios eram comuns aos próprios animais. Meu Jesus, quando eu li essa frase, o meu pensamento de bênção para todos aqueles pais de famílias, avós, tios, pessoas que estão a sós e que levam dignamente as suas vidas, pagam as suas contas, trabalham com o suor da sua fronte, protegem a família também, né? Continua assim o Espírito dizendo, pediu-me que de minha parte confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como uma justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Vejam aí, meus irmãos, nosso relatório de caridade prestaremos contas, né? Minha memória vasculhou aos anos vividos inutilmente. Ele não conseguia identificar nada, mas depois de agonhados instantes, lembrei-me de que em certa ocasião encontrei 3 amigos do nosso templo espírita na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desenvencilhar-me do convite que me pareceu aborrecido, imprudente, mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender a caridosa exigência. Daí alguns minutos varávamos estreita choupana de lata velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. Nosso conjunto, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato. E o amigo deu-se pressa em voltar, pretextando o serviço urgente. Não pude, todavia, imitar-lhes a decição. Os olhos da enferma eram, de tal modo suplicantes, de uma força irresistível, que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito, mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou, informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos, que se assemelhavam a cadáveres ambulantes,
não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dipneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito, mas, para ver-me livre do quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha, com vistas aos funerais. Afastei-me irritadiço. E antes da volta a casa, procurei um hotel para tomar um banho de longo curso com desinfetante adequado. E no outro dia, consultei um médico sobre o assunto com receio de contágio. Que coisa, né, gente? Que cena! Quantas vezes a gente sai contrariado para fazer uma atividade na caridade, né? Contrafeitos, quantas vezes eu tenho assistido que alguém vai fazer a caridade a um menino de rua e chega na casa e pouco mais que passa por um desinfetante puro, né? É necessário nossa higiene? Claro que sim, óbvio. Hoje em dia nós temos tanta contaminação, até por uma mosquita, né? A gente já está tão vulnerável que vai nos proteger contra os males da terra. Que será? O amor, a caridade em ação. Contudo, ele ali sentia vergonha de colocar aquele relato em público, né? Contudo, diz ele, enquanto minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Esse alguém era a mulher da triste Vila do Esqueleto, Maria Amélia da Conceição. Vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos e desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes. Tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, erguendo-me para luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas, pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Que Jesus nos abençoe. Assim concluímos nesta manhã de luz e de paz, para que o nosso Senhor e as entidades espirituais permaneçam mais próximas de cada um que aqui nos honrou com sua escuta amorosa.
Muitas bênçãos, meus irmãos, hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física, à sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tem intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja.